Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 8 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 2, depois do 8 ao 19. A fé transforma a vida numa pista de decolagem para o céu. A nossa vida terrena é um grande preparo para a vida eterna, para as alegrias do céu. Tudo o que vivemos aqui deve ser levado muito a sério. O avião não poderá voar alto no céu se não fizer uma boa decolagem na terra. Não podemos nos iludir. A meta não é o fim da pista, que muitos chamam de prosperidade terrena. A meta é o céu, e a fé é o nosso norte, o radar que nos guia. Viva cada instante como se fosse o último, e você já iniciará a vida do céu. Da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho, e foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para sua terra, que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus por seu arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como as areias das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaac que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Esta frase é muito clara e significa que as pessoas que acreditam somente no mundo material, no que é visível e tocável, se privam do melhor da vida e ficam cegas. A fé é o modo de conhecer, de ver, o modo de elevar-se do chão, o modo de penetrar o mistério. A fé é o combustível da superação. Quem não tem fé nunca irá se superar, se vencer. Em todas as coisas da vida, o primeiro olhar pode ser traiçoeiro. Olhe, por exemplo, o céu estrelado. Você acha que o universo termine com as estrelas que você enxerga? Se assim fosse, você não passaria de cego iludido, porque para ver alguma coisa do universo, precisa dos telescópios espaciais, precisa estudar. Olhe para 1 centímetro quadrado da sua pele.
Você não pode nem imaginar o que tem nesse centímetro quadrado se você usa um microscópio eletrônico. O limite do que existe não é o que você vê. O que o teu olho alcança não passa de 1/1000 do que existe. E o mesmo podemos dizer da nossa inteligência. Isso nos dá a humildade necessária para viver. Em todas as coisas precisa ter um olhar profundo, e este olhar profundo é um olhar de fé. Se Galileu Galilei não tivesse intuído que existia um sistema solar diferente do que todo mundo achava, não teria pesquisado nesse sentido. Você entende que a intuição, mesmo não ainda comprovada, te estimula a procurar na direção certa, a não viver igual uma ratazana nas cavernas desta terra. A fé te abre os olhos, a cabeça, te impulsiona a ir além, sempre além. Todos conhecem a história de Michelangelo, que passou diante de uma grande pedra de duro mármore, parou, olhou atentamente para ela e pediu que a levassem para sua oficina. Pouco depois, transformou essa pedra na obra-prima que é o famoso Davi. Ao ser perguntado sobre como tinha feito essa maravilhosa escultura, ele disse: "Foi fácil. Fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi. Aí, peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo o que não era Davi." Michelangelo tinha um olhar profundo que os outros homens não tinham. Quantos milhares tinham passado diante dessa pedra e não enxergaram nada, a não ser uma pedra, mas o artista soube enxergar a obra-prima encerrada nessa pedra. O artista tem fé, acredita que tenha uma obra de arte dentro da pedra, assim como um bom mestre sabe enxergar o potencial escondido dentro de cada aluno que acompanha. E quanto maior é a pedra, tanto maior é a obra de arte que está dentro dela. Essa é a arte do pedagogo, ou, se preferir dizer, é a arte do acompanhador espiritual, do monitor, do pastor, do coordenador das nossas casas, dos nossos grupos. Quem tem um olhar de fé sempre vê além, e quem não tem fé fica cego mais do que uma ratazana cega e não ajuda ninguém, não dá esperança para ninguém. Nesta leitura se fala do exemplo de Noé. Noé acreditou na palavra de Yahvé e iniciou uma obra absurda, a construção de um navio enorme feito de madeira em terra firme no meio das montanhas. Todo mundo julgou que ele fosse louco, mas ele, único, se salvou, junto com a sua família e os animais. Se salvou porque soube enxergar o que todos os outros não enxergavam. Acreditou na palavra de Deus e se salvou. Hoje é a nossa vez de acreditar em Deus. Ter fé, acreditar, significa para nós termos uma intimidade tão forte, tão profunda com Deus, que amamos a sua palavra, entendemos intimamente a sua palavra, nos deixamos moldar pelo mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra. Se conhece bem somente com os olhos do amor, afirma a Bíblia Sagrada. Portanto, quem ama a Deus tem a força de acreditar que com a força de Deus nada é impossível. A Missão Belém também é uma obra de fé. Como é possível que tantos irmãos tirados da rua da Cracolândia cuidem com tanto carinho de 700 doentes que também saíram da rua? Todo mês, dezenas de irmãos pedem para serem batizados ou receber a primeira comunhão. Desde o seu início,
a Missão Belém batizou 4.000 jovens e adultos que não conheciam a Deus. Vamos ouvir o testemunho do Márcio, um deles, que batizou nestes últimos meses. Meu nome é Márcio, tenho 42 anos, eu vim do mundo do crack, onde eu permaneci por 22 anos. Eu sou um ex-morador de rua, minha mãe faleceu, vim conhecer a rua, onde eu permaneci por 2 anos ali. Fui para o hospital com um acidente que eu tive. Foi aí que minha filha me encontrou no hospital, onde ela me trouxe para a Missão Belém no dia 23/3 de 2021. E é onde eu permaneço até agora. Então, morador de rua, uma vida de crack de tantos anos. O que você sente hoje no dia do teu batismo? Eu sinto um alívio no coração hoje. Eu acho que estava faltando o meu batismo para poder completar aquilo que faltava dentro de mim, que era a felicidade. E agora o nosso Márcio, baixa um pouco a cabeça. Isso, assim. Márcio, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Vem, água viva. Irmãos, tudo isso é fruto de fé. A fé move montanhas e é capaz de mover os corações para o amor. Reflita em silêncio quais passos a tua fé te impulsionou a dar até então. Ajudados por esta reflexão, vamos ouvir de novo a palavra que acompanha o dia de hoje. Da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho, e foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para sua terra, que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus por seu arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como as areias das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus.
pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaac que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Podemos nesse momento anotar as frases que mais mexem conosco. Chegou a hora de escolher o propósito que vai nortear o nosso dia e esperamos a nossa vida. Vamos dedicar mais um momento para pensar em como colocaremos em prática esse nosso propósito.
A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Paz e alegria a todos. A fé te oferece o verdadeiro olhar sobre a vida. Paz e alegria a todos.